Olá, pessoal. Estou gravando um curso de extensão, do curso de extensão de ensino médio. O tema do meu curso de extensão é atividades físicas para jovens com deficiências graves e jogos pré-esportivos, linhas de ensino, desenvolvimento motor e psicomotricidade. Então eu vou abordar com vocês dois livros de dois autores diferentes que eu vou deixar para vocês, antes de começar essa aula, a foto dos livros. Vou te mostrar que é um livro físico que eu vou estar abordando com vocês, que é Atividades Físicas para Jovens com Deficiências Graves. E o outro é um livro online, que eu peguei lá da biblioteca virtual da Uninter. Devo estar abordando com vocês os assuntos, tá? Sobre os jogos esportivos primeiro, depois a gente fala sobre as atividades físicas para deficientes, jovens, deficientes, com deficiências graves. E a gente vai abordando o assunto e vai comentando, e conforme for a gente vai elaborando para melhor vocês entenderem, eu também, tá? Sobre os jogos pré-esportivos, vamos falar um pouco sobre ele, tá? Vamos iniciar essa aula falando sobre os jogos pré-esportivos. Ainda hoje, muitos que estão envolvidos com o sistema escolar não há explicações claras, objetivas, densas sobre o que seja a educação física. Na verdade, ela pode ser entendida como mera prática social e não como campo do conhecimento. Fator determinante para a indefinição do conhecimento, esse conceito. Já que não se operam análises precisas, mas sim generalizadas. Para enfrentar e confrontar ideias, como citadas anteriormente, os docentes devem, inclusive, participar do trabalho dentro das escolas de forma muito efetiva e ativa, dentro do conceito abrangente da educação, evitando dessa forma superar seu tradicional isolamento causado muitas vezes por eles mesmos. O que é necessário dentro do quadro do atual das escolas? Basta uma ação de nós mesmos, atuando com maior autonomia, com um trabalho que seja valorizado. Assim, na presente obra, o autor vai falar conceitos diversos que norteiam a educação física. Vou falar para você o nome do livro aqui que eu falei para vocês. O nome do autor é Antônio Roberto Goulart. Então, eu vou estar falando sobre o Goulart nesse primeiro tópico, que a gente vai falar sobre esse livro agora, tá? Vamos comentar essa bibliografia dele, para a gente estar entendendo mais sobre os jogos esportivos e estar estudando sobre o assunto. Vamos lá. A predisposição à situação do compromisismo é algo que nos caracteriza, já que algumas vezes assumimos posições descompromissadoras em relações à direção que devemos seguir em forma coletiva e vivenciamos falsos papéis de professores. O correto seria pensar e agir para inverter essa ordem de fatores já pré-estabelecidas, que ocorrem na sociedade por consequência na educação. Entre muitas opções de não estarmos inertes ao comodismo, esse livro se concentra naquelas relacionadas às atividades diversificadas dentro da sala de aula, como de dança, de lutas e várias formas de ginástica e jogos. O jogo é uma diversão e aprendizagem, com a prática de exercício corporal e consequente melhora da condição física, capacidade física, desenvolvendo a melhora das competências e habilidades variadas, além de fatores educativos primordiais, como a relação social. Aplicar jogos em sala de aula, estaremos tratando de importante fase do desenvolvimento da criança, por causa dos estímulos. Então, o momento da vida dos alunos pode traduzir-se em eventos futuros, positivo ou negativo, refletindo dessa forma no seu conhecimento corporal, compreensão de letras, números, entre outros fatores. Trabalhos, então, em momentos que vão interferir na própria personalidade do indivíduo. Entendo que o trabalho deve ser muito produtivo e agradável.
Vejo vários aspectos positivos ao aplicarmos jogos em salas de aula, pois podemos obter vantagem quanto ao desenvolvimento pleno da motricidade, evitando a obrigatoriedade de gestos que podem estar atrelados ao esporte e ao rendimento. O aluno que pratica o esporte de acordo com o anseio e a sua escolha, seja na situação, seja no próprio treinamento, solicita a planificação de movimentos. Já na educação física, é importante que a aprendizagem pelo movimento e pelo jogo seja esse complexo processo, seja um processo, pode ser favorecido e concretizado. O trabalho da motricidade não deve perder a sua significância, que é caracterizada pela experiência e interação da vida com o mundo. Nesse paradigma da aprendizagem, é primordial ensinarmos simplesmente o rendimento motrizes pré-determinados pelos esportes, que são aceitos ou corretos ou únicos, a sequência metodológica de exercícios que buscam aproximação de formas finais de modelos inflexíveis, leva à limitação de momentos humanos que envolvem exclusivamente habilidades específicas ligadas a modalidades esportivas. A criança jogando de forma natural o exercício de gestos motor de acordo com seu acervo nos estações satisfatórias para derrotar o quadro negativo citado anteriormente. Então, pessoal, o que são jogos pré-desportivos? São adaptações de esportes tradicionais e recreativos, com o intuito de desenvolver habilidades físicas e sociais específicas nos participantes. Normalmente, os jogos pré-desportivos são destinados aos indivíduos que desejam iniciar uma prática desportiva. Então, são os jogos tradicionais, que tem um deslocamento, uma locomoção, uma recepção diferente. A prática é recomendada para preparação de crianças que começam a praticar qualquer desporto, já que proporciona uma série de recursos físicos e técnicos. Então, são jogos tradicionais, que desenvolver habilidades físicas e sociais específicas dos participantes. Normalmente, os jogos pré-desportivos são destinados ao indivíduo que deseja iniciar, essa vida desportiva, que é um esporte, mas não é aquele esporte tradicional, Tipo assim, um voleibol mais adaptado, um handebol mais adaptado, que é um esportivo com um desportivo. Tem uma mudancinha ali. Ó, o jogo desportivo. Daí, o aluno, ele escolhe ficar... Ele pode ser aquele jogo de bobinho, que é um jogo desportivo, aquele que pega a bola lá, que é a criança fica no meio, eles ficam jogando a bola de um lado para o outro, é um jogo desportivo. Não é um jogo tradicional, Não é um jogo de esporte, de pontuação, assim, como que eu posso falar para vocês? Não é um jogo esportivo tradicional, é um jogo desportivo. Daí, nas modalidades esportivas como voleibol, futsal, basquetebol, handebol, pode ser adaptada modificando as regras, número de participantes, dimensão de espaço. Daí, como ele vai ser modificado, ele fica o jogo desportivo e fica conforme a necessidade da sala de aula. Eu acho que deu para entender, gente? Agora, voltando aqui aos conceitos do autor, Goulart, o brincar é um modo excepcional da criança se expressar, de aprender, de revolucionar seu desenvolvimento e criar sua cultura corporal, sendo uma ferramenta por excelência por ela mesma. Na brincadeira ou no jogo, podemos dizer que a criança tem a oportunidade de utilizar os seus recursos para explorar o meio em que vive, ampliando assim a sua percepção sobre ele ou ela ou si mesma, organizando seu pensamento, seu trabalho com o afetivo, bem como a capacidade de ter iniciativa e ter a sensibilidade de cada situação vivenciada. Então, compete aos educadores aplicar os jogos de brincadeira na escola, contextualizando para que dessa forma ocorra a produção do conhecimento, desenvolvimento dos valores, procedimentos que contemplam o indivíduo na maneira global, contribuindo para superar certas barreiras, como o individualismo e corporativismo, evitando assim a situação de desigualdades na nossa sociedade atual. Portanto, é preciso não apenas aplicar o jogo durante as aulas, mas também
complementar o trabalho colocando a importância das regras, das normas a serem respeitadas pelos alunos, uns perante os outros. Também é interessante expor os grupos de valores como solidariedade, espírito de equipe, cooperação, disciplina, participação, entre outros. Então, na escola, né, a tarefa de educação física é um trabalho, né, em todas as dimensões, explorando o procedimento atitudinal e conceitual. Devemos ir além da meramente ensinar a técnica de movimentos, mas as partes específicas de certas destrezas, mas se inserir o aluno no contexto cultural, né, do corpo de forma verdadeira e complexa. As habilidades motores em todas as suas expressões precisam ser desenvolvidas, mas não podemos desprezar os demais aspectos cognitivo, afetivo e sociais. Faz-se necessário para aprofundar as pesquisas nessas áreas, procurando compreender melhor a relação entre a prática de jogos esportivos e o funcionamento neuropsicológico, bem como validar os instrumentos de avaliação dos envolvidos. O usufruto dos jogos nas áreas será um momento de expor essa realidade e efetivar busca por melhoria, né, nas situações dessas áreas de atuação. Além do mais, o jogo é sempre uma ferramenta excepcional que temos em nossas mãos para superar diversas barreiras existentes no contexto escolar. O que separa o insucesso pedagógico do professor da vitória e da conquista ao longo do programa escolar, que pode estar uma boa distribuição dos conteúdos pertinentes e produtivos na área do conhecimento? Destacando a educação física em si, relembro que ela, ao longo dos anos, vem passando por vários problemas que referente à própria identidade ou auto verdadeiro pedagógico. Por alguns, ela pode ter apenas um ponto de apoio o reforço de algumas disciplinas curriculares. Então, a educação física, portanto, é um aspecto da educação, devendo contribuir para a integralidade do aluno por meio de atividades físicas dentro de todas as possibilidades, como é o caso da necessidade da imperiosa do homem desde o início do nascimento, que é o movimento. Né? O homem já nasce, já está assim, no seu movimento, no seu afetivo ali, né? É constante luta para manter a disciplina em evidência, para valorizar os elementos atuantes na escola, apresentando tópicos que possam sugerir na sua importância. Entender a educação física como um mundo meio real, de aprendizado e mudança de atitude e valores para que os alunos, né, possam ver essa ação contínua do professor no processo pedagógico. E por fim, aqui nessa introdução do livro do Goulart, né, entendo que por fim, a ação deliberada do professor de educação física é a prova de verdadeira concentração, né, do quadro pretendido para o pensamento voltado para a melhoria da disciplina em todas as ramificações. Lembre que a sala de aula é um ótimo laboratório, então façamos da experiência da qualidade da mestria com o intuito de produzir e colher frutos gratificantes no futuro com os alunos. Então, pessoal, nesse meio podemos, né, nesse começo de conversa, podemos. Aqui a gente viu que é os jogos pré-desportivos, não que são jogos adaptados, são jogos tradicionais, mas adaptados, mudando as regras, número de participantes, dimensão dos espaços, que se tornam jogos pré-desportivos, que são aplicados nas atividades de educação física escolar, né? Que daí tem que envolver o desenvolvimento motor e a psicomotricidade também ali envolvida, que é muito importante nessa temática, né? E depois eu quero passar para vocês umas atividades físicas para jovens com deficiências graves. Aqui, esse livro que eu estou tem bastante atividades, é bem legal o conteúdo desse livro aqui, né? Que é outro livro da Rebeca Littre, Atividades Físicas para Jovens com Deficiências Graves, né? Esse livro aqui eu adquiri ele em um sebo para estar estudando com vocês. E aqui tem muitas atividades para criança com deficiência física, para jovens, tá? Não envolve muito criança pequena, mas sim jovens.
Então, vamos continuar aqui nossos vídeos. Os aspectos que norteiam a área de conhecimento são definidos e podemos trabalhar de diversas formas. Mas com certeza, com o uso de jogos escolares, podemos ter sucesso e colher muitos frutos. Em destaque da obra literária, apresenta os jogos pré-desportivos, com o intuito de, ao longo do texto, destacar a importância e as funções da sua utilização. Daí aqui, ele fez uma adaptação ao esporte escolar, né? A aplicação de diversos tipos de jogos nas aulas de educação física. Daí, no desenvolvimento dos eixos temáticos, aspectos psicomotores, cognitivo e afetivo. Desabilidades manipulativas, locomotoras específicas. Aspectos táteis, básicos, noções defensiva e ofensiva. Desenvolvimento pleno e alcance objetivo específico. Conhecer as vivências das regras básicas, o jogo pré-esportivo mecânico desse processo. Daí as vantagens dos jogos escolares. O elemento positivo de usarmos jogos em aula são muitos. Então, são muitos os elementos positivos para a gente estar utilizando nessa sala de aula. Então, não podemos nos esquecer que é claro que pode haver obstáculos com a falta de interesse do grupo ou desânimo de algum aluno a participar. O que, no entanto, são inerentes a qualquer atividade que vivenciadas na vida, não serão diferentes no jogo escolar. Né? Então, a gente tem que estimar pelo interesse dos alunos, do grupo em questão, para a gente estar fazendo a atividade. Caberá ao professor, dentro do seu contexto escolar, administrar a situação, envolvendo o grupo e incentivando a participação dos seus educandos, levando em consideração e entendimento aspectos benéficos da movimentação corporal, tão presente nas aulas de educação física. Adorno, 1995, e Dewey, 1956, e Orlick, 1889, afirmam que durante a ação do jogo forma-se uma mini-sociedade que estabelece as regras para a efetivação da aula, reforçando valores, atitudes da sociedade maior, sendo que dentro do grupo se atua o jogo, é estabelecida uma situação ambígua, podendo ser canalizada para o bem e não para o mal. Acreditando nas diversas vantagens dos jogos escolares, vamos buscando ao longo dos anos a utilização de variações desses elementos para servir as aulas produtivas. Lecionando em diversas escolas, em todos os segmentos, em educação infantil ou ensino médio, verifico realmente mais vantagens e desvantagens na prática no jogo por parte dos alunos. Os tópicos relacionados, algumas vantagens, aspectos positivos dos jogos, daí aqui eles colocam as figuras para a gente estar fazendo esse levantamento, são multiplamente explorados nessa disciplina, em todos os conteúdos, sendo que os jogos ainda incluem um fator destacando um âmbito educativo e estimulante. Então, resgate de valores, cooperação, solidariedade, amizade e respeito, construção de regras, normas e atitudes positivas, favorecimento e integração entre os alunos e o meio ambiente, formação de cidadãos críticos, participativos, cientes do seu papel na sociedade, visando torná-las mais justas e democráticas. Ampliação de oportunidades de desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo e social. Então, atividades ricas em situações de imprevisto, em que o aluno tem de responder prontamente e assumir responsabilidades e os riscos. Proporciona experiências de conflitos e convivência, em dinâmica em grau diferente de competição e colaboração. Cumpre as funções sociais, gera liberdade e ação voluntária. Provoca evasão na vida real, dentro de uma esfera temporária. Faz com que o participante atue ativamente, criando e recriando regras. Cria ordem e a própria ordem. Envolve grande movimentação, promovendo habilidades locomotoras, manipulativas e estabilizadoras, desenvolve esquema corporal, a estrutura espacial e a orientação temporal.
proporciona satisfação, alegria, desfrute para o aluno, une as forças do desenvolvimento, reconhecimento do sucesso dos outros, alia-se risco, aventura, imaginação, improvisação e amizade. Favorece a iniciativa esportiva, auxilia no desenvolvimento das capacidades físicas, desperta na criança o sentido do grupo, favorece a oportunidade de praticar os padrões desejáveis de conduta, que é os jogos, né, os objetivos e os aspectos positivos, que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Muitas linhas de trabalhos ou abordagem pedagógica inserem o jogo, uma brincadeira, como um fator decisivo no processo de aprendizagem, mesmo que se modifique a forma de ensino ou da metodologia. Esses conteúdos são presentes como ferramenta determinante no processo de tarefa do professor com seu aluno. Viabilizar o contexto educativo é um procedimento árduo, que envolve diversas vertentes e que deve convergir com um único foco: o aluno e seu desenvolvimento do amadurecimento, desse modo, na tentativa de constante de chegar ao foco proposto. As pessoas envolvidas na educação passam por situações, conflitos, e que muitas vezes que vivemos são resultados decepcionantes e os alunos desistindo dos próprios estudos, né? Então, são situações que podemos estar ali com os alunos e estar vendo isso. Eu vou falar para você algumas atividades físicas para jovens com deficiências graves, tá? Vou mostrar para vocês as imagens aqui. Eu vou deixar as fotos das imagens para vocês estar vendo as atividades, tá? E eu vou citar uma atividade aqui para vocês agora. Deixa eu ver aqui. Atividade de equilíbrio e flexibilidade. E aqui nesse capítulo aqui que eu vou ler para vocês, tem 10 atividades que enfocam o aumento e manutenção do equilíbrio e da flexibilidade. Essas atividades envolvem estender os membros superiores e inferiores para alcançar algum objeto, mantendo a posição de alongamento e de determinada postura. A postura corporal com um período prolongado, manipular um objeto, equilibrando e adequando-se a uma parte específica do corpo. Eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês aqui o jovem ali na parede se equilibrando, uma criança com deficiência, né? Aqui não fala a deficiência dela ainda, mas aqui eu vou falando para vocês. Desafio do saquinho de feijão. Conceitos primários: equilíbrio e flexibilidade. Conceitos secundários: conceitos proporcionais, identificando a parte do corpo. Objetivo da atividade: equilibrar um saquinho de feijão em uma das pernas específicas do corpo enquanto mantém o equilíbrio. Então a criança vai ficar assim, ó, com um saquinho de feijão aqui na perna e essa outra perninha aqui se equilibrando. Equipamento do saquinho de feijão por um aluno, né? Porque cada aluno vai usar um saquinho de feijão seu. Preparação: posicione os alunos em círculo e dê cada um deles um saquinho de feijão. Procedimentos: assim, não precisa ser necessariamente o saquinho de feijão, pode ser umas pedrinhas dentro do saquinho. E a criança tenta se equilibrar com uma perna só e erguendo a perninha aqui, como eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Peça cada aluno para segurar o saquinho de feijão enquanto se mantém parados. Nomeie e demonstre o movimento enquanto o aluno imita os movimentos. Tente seguir os movimentos, conforme listado abaixo, do mais fácil para o mais difícil. Deus vai falando: equilibre o saquinho de feijão na cabeça. A seguir, passe a equilibrar no braço. Depois, mova o pescoço para cima e para baixo. Equilibre o saquinho de feijão na barriga, na orelha, nas costas. Equilibre o saquinho de feijão no ombro. Equilibre no joelho e depois no outro. Equilibre o saquinho de feijão na cabeça e gira o corpo. Equilibre o saquinho de feijão no pé e depois mova para cima e para baixo.
Joga o saquinho de feijão para cima e pegue-o. De costas, joga o saquinho de feijão para as pernas e pegue-o. Joga o saquinho de feijão para cima, bate palma uma vez e pegue. Variação para tornar a atividade fácil. Use a técnica da mão sobre a mão. Dê dicas para que enfoque sobre o movimento do corpo, parte do corpo. Permita que os alunos usem outra mão para equilibrar o saquinho de feijão. Então, a criança pode segurar, como são crianças com alguma deficiência, né? Dependendo da deficiência que essa criança tem, essa atividade tem que ser adaptada, não é para todos. Então, assim, a criança pode se adaptando aqui, segurando com a mão, né? Para melhor fazer a atividade. Variações para tornar a atividade mais complexa. Apenas nomeie o desafio do saquinho de feijão sem demonstrá-lo. Peça aos alunos para falar as dicas. Joga o desafio do feijão com um jogador do tipo, seu mestre mandou. Questões informais na avaliação. O aluno que se mostrou capaz de manter o saquinho de feijão nas partes do corpo específicas. Então, você vai avaliar quem conseguiu localizar a parte do corpo específica certinho, conseguiu localizar e qual foi a sua agilidade. O aluno se mostrou capaz de reconhecer a parte do corpo, tanto verbal como fisicamente. Então, temos uma atividade que não para você ir fazendo. Né? A criança equilibrando, você pode ir fazendo junto com as crianças, demonstrando para ela como que faz a atividade. Tá, então esse aqui foi o desafio do saquinho de feijão. Agora eu vou continuar lendo para vocês a continuação do outro livro. Esse livro que eu tô lendo para vocês, desafio, eu já mostrei para vocês, que são atividades físicas para jovens com deficiências graves. Nessa área de atuação, por mais que os alunos gostem da disciplina, os problemas também ocorrem e por isso é primordial utilizar artifícios que envolvem estímulos e desafios aos alunos. Ampla e problemática, mas é possível resolvermos algumas questões de educação física. Jogar e brincar na escola. Desenvolve formas de sentir, pensar, experimentar a vivência corporal, trabalhar diferentes conteúdos escolares, reconhecer a total capacidade e potencial, compartilhar experiências, adquirir destrezas, melhorar habilidades físicas, saber solucionar problemas que serão vivenciados. Então, aqui você sabe quando você está conduzindo uma aula, colocando em prática umas atividades de jogar ou brincar na escola, igual eu mostrei para vocês aqui do joguinho do saquinho de feijão, a criança está tendo uma experiência de vivência corporal, está trabalhando diferentes conteúdos ali, porque está se movimentando, tá brincando, tá vendo dos amigos, tá tendo aquela interação. Então, isso é muito legal. O jogo e o esporte aplicado na escola deve ser um instrumento educacional, contribuindo para a construção de valores éticos e morais, coibindo a competição exagerada ou a busca de resultados satisfatórios, de qualquer custo. Né? Na infância, a prática dos jogos pode ser bastante importante. Então, como elemento muito importante, né? Canalizador de cooperações, de colaboração, humildade, responsabilidade, alívio da pressão e tensões, entre outros fatores como, inclusive, a oportunidade que a criança tem de demonstrar a espontaneidade e a sinceridade, bem como demonstrar as condições de projetar suas aptidões, medos, fraquezas e as suas nobrezas para os outros. Os esportes e jogos são aspectos da motricidade humana, formalização dos ótimos exemplos da ciência da motricidade humana, que procura verdadeiramente demonstrar que os elementos são fatores indispensáveis para o desenvolvimento dos alunos. A literatura atesta que as crianças e adolescentes estão em plena formação psíquica e motora na fase escolar. Por isso, o professor de educação física é considerado um importante aliado na construção do alicerce e interferirá na vida adulta de cada um. Então, a gente sabe que começou lá no início, né, na educação infantil, e
perpassa até a vida adulta. E a gente está falando aqui da educação do ensino médio, né? As crianças de educação especial. Então, outra atividade que eu vou falar para vocês agora aqui é boliche com o corpo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, se vocês conseguem ver. Conceitos primários, equilíbrio e flexibilidade. Como eu falei para vocês, são 10 atividades sobre equilíbrio e flexibilidade. Conceito secundário, atingir um alvo. O objetivo da atividade, demonstrar flexibilidade usando o corpo para acertar ou derrubar pinos e boliche ou qualquer outro tipo de objeto vertical. Equipamentos, pinos e boliche, objetos que levam a demonstrar que são derrubados, como caixa de leite, garrafas PET, de refrigerante, né? Vazias ou latas vazias, um tapete, um colchonete na superfície macia de 3 metros de comprimento para cada aluno. Então, aqui vai ser coloca o tapete ou colchonete no chão, em espaço aberto, sem obstáculo. Uma área coberta, poderá funcionar também como, né, funcionaria bem uma área coberta. Posicione os pinos e boliche em volta da área designada do tapete ou colchonete. Procedimento. Posicione o aluno deitado sobre o tapete, ou mesmo no chão, né, onde vocês colocaram no colchonete. Ao sinal, os alunos deverão estender o corpo em todas as direções, derrubando todos os pinos que rodeiam. Variações. Para tornar a atividade mais fácil, posicione os pinos perto dos alunos para que eles possam ir, para que eles não precisam ir muito longe para derrubar os pinos. Então, esse movimento, esse equilíbrio, de estar derrubando os pinos, as garrafas PET, as caixas de leite, com estado de equilíbrio e flexibilidade. Permite que os alunos que sentem em cadeira usem macacões de piscinas para ranquear os obstáculos dos pinos. Variação para uma atividade mais complexa. Posicione os pinos mais afetados dos alunos de forma que eles tenham de alcançá-los para derrubá-los. Incentive que os alunos rolarem, impulsando o corpo ao encontro dos pinos para derrubá-lo. Coloque os pinos mais afetados em uma superfície rígida. Oriente os alunos a se sentarem em uma prancha de rodinhas, manobrando para derrubar os pinos. Então, dependendo da dificuldade do aluno, da deficiência, das limitações, vocês adaptam. Se for uma criança sentada na cadeira de roda, você vai, né, posicionar ela no chão, dependendo do movimento que ela tem, para conseguir derrubar os pinos com os braços. Se a deficiência dela for uma deficiência intelectual, você vai adaptar conforme for a deficiência dela. Né? Deixar ela mais perto do pino para não precisar ficar se arrastando muito, para ela poder estar ali tendo contato, tá fazendo seu movimento. O aluno está derrubando os pinos com a parte do corpo, aí daí você observa em qual parte do corpo o aluno conseguiu derrubar esses pinos. O aluno é capaz de derrubar ao menos um pino posicionado se ele conseguiu atingir um pino posicionado, ou se ele não atingiu nenhum. Daí vai ser a sua avaliação, nesse caso, para ver o equilíbrio e a flexibilidade dos seus alunos. Agora aqui voltando ao assunto do outro autor, do Goulart, o esporte e o jogo são aspectos da motricidade humana, né, que eu tinha falado para vocês. Ele colocou aqui uma citação de Libânio, 1991, sinaliza que o processo educativo é sempre conceitualizado social e politicamente, observando, né, ocorrendo uma subordinação à sociedade, que exige certas tarefas e posturas. Vejo que o jogo na escola, para a criança, seria um momento de incorporações, valores, respeito, normas e condutas, o que fará valer a situação descrita anteriormente. Em resumo, o ato de jogar na escola poderá contribuir para a assimilação de situações que a pessoa possa enfrentar ao longo da vida. É necessário programar atividades que estimulem e enriqueçam o repertório motor, afetivo e cognitivo dos alunos, desde que respeitarmos os princípios que fazem parte da educação física.
A criança utiliza o corpo como instrumento de expressar pensamentos e emoções que talvez ainda não saiba ou não consiga mostrar por meio de palavras. A expressão corporal é tão destacada nessa disciplina que leva ao ápice desse quadro. O universo dos jogos e das brincadeiras deve estar atrelados ao desenvolvimento da criança desde os princípios da sua vida, né? Como eu tinha citado para vocês anteriormente, e para que dessa forma ocorra um processo integral de formação, e sempre respeitando a individualidade biológica de cada aluno. Para essa formação, a intervenção pedagógica são fundamentais. A escola e a educação física e o professor são mediadores de tal processo. A tal formação, ou seja, dessa almejada educação e intervenção que é imprescindível. Então, por vários meios e métodos, né, com conteúdos diversificados, com base em várias teorias e linhas de pensamento. De fato, podemos interferir, sim, na forma positiva no processo educacional, acreditando que a constante ação levará a um êxito, mesmo que isso seja um artifício desafiador e prolongado. Ferreira, 2002, enfatiza que nessa disciplina, bem como o esporte em si, devem colaborar na atualidade com buscar uma qualidade de vida, desde a sua prática que vai além de simples economias de gastos, assumindo um compromisso com a educação dos sentidos, ou seja, desenvolver a arte da vivência estética, ouvir, ver, cheirar, apalpar e ter a maior capacidade de conhecer humanamente o mundo. Né? Então, daí o autor aqui, o Goulart, ele falou dos benefícios da prática dos jogos escolares, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês mais umas atividades desse capítulo. Deixa eu ver aqui. Esse capítulo que é Pega Bolhas. Deixa eu te mostrar para vocês aqui, ó. Pega bolhas. Conceitos primários, que é equilíbrio e flexibilidade. Conceitos secundários, identificação de partes do corpo, coordenação olho e mão. O objetivo da atividade é estourar as bolhas de sabão usando as partes específicas do corpo. Equipamento, bolhas de sabão, preparando com uma feita em casa, com sabão de detergente, água, bolha de sabão normal ou aquelas máquinas geradoras de bolhas. Preparação, encontre uma área ampla sem obstáculo. Dicas de segurança, não realize atividade no chão de cerâmica, ladrilho ou piso laminado. O sabão tornará um tipo de, pode ficar escorregadio. E isso daí é prejudicial para as crianças. Prejudica muito, né, gente? Então não dá. Procedimentos. Posicione os alunos aproximadamente de 1,5 metro de distância uma da outra, né? Que irá soprar a bolinha de sabão. Então, uma criança sopra a bolinha de sabão, ou a própria máquina geradora de sabão, de bolha de sabão, desculpem. Uma pessoa fala e outra, alguma parte do corpo. A pessoa que é encarregada das bolas sopra uma série delas, cerca de 10 bolas, das bolinhas de sabão, das bolhas, né? Enquanto o aluno tenta estourar usando a parte do corpo a ser definida. Então, uma criança sopra a bolinha de sabão e a outra fala, eu quero que estoure com o cotovelo. Então, a outra criança vai estourar com o cotovelo. Eu quero que estoure com a testa. E a criança vai tentar atingir a testa para estourar a bolinha. Com o dedo, com a orelha, assim vai. Variações para tornar atividades mais fáceis. A pessoa encarregada de fazer as bolhas deverá soprar uma de cada vez. Oriente os alunos a seguir as bolhas somente com os olhos ou com a cabeça. Use somente bolhas grandes. Tenha figura de parte do corpo com cartões e peça para os alunos pegarem os cartões e estourar as bolhas com a figura que consta nele. Variações para tornar a atividade mais complexa. Aumente a velocidade da produção de bolhas. Deixe que os alunos produzam as bolhas ou fale parte do corpo. Instrua os alunos a contarem quantas bolhas se estouraram com determinada parte do corpo.
Então, questões informais para avaliação. O aluno é capaz de identificar as partes do corpo? O aluno é capaz de tocar a bolha usando somente a parte específica do corpo? Eu mostro para vocês novamente aqui, ó. Que foi feita a atividade aqui, né? Então, beleza. Agora vamos falar sobre os benefícios da prática dos jogos escolares. Muitos são os tópicos que podem citar a relação do objeto de estudo desta obra. De acordo com vários autores pesquisados, a grande questão é como utilizar da forma correta nas aulas de educação física ao longo do cronograma escolar, se tem uma boa produção no processo. A aprendizagem motora é um elemento que faz parte da dinâmica e de uma esquematização de treinamento periodizada de qualidade de qualquer atleta. Outros tópicos que compõem são a biomecânica, os testes, avaliações, a programação, nutrição, medicina esportiva e fisiologia. Isso não quer dizer que não pense que todo aluno vai seguir uma carreira esportiva profissional, mas isso ocorrer, vivência motora nos jogos deverá ser contribuído para a formação direta ou indireta. Os jogos ao longo da infância e na adolescência produzem o desenvolvimento de habilidades e capacidades biomotoras, força, velocidade, resistência, flexibilidade e coordenação. Portanto, a sobrevivência da pita satisfatoriamente a criança para a aptidão física e iniciação da prática de atividades voltadas para a saúde. Os benefícios citados pelas crianças e adolescentes estão destacados na figura que o autor vai colocar a seguir para vocês, que eu vou estar relacionando para vocês aqui, tá? Então, a gente pode compreender esses benefícios das atividades, né? Igual eu falei, sempre falo assim, começa desde o início, mas estamos frisando aqui a parte de educação do ensino médio. Outra atividade aqui que eu quero mostrar para vocês é escalando a parede. Conceitos primários, equilíbrio e flexibilidade. Conceitos secundários, coordenação, olho-mão. Objetivo da atividade, realizar manobras em um espaço designado enquanto mantém seu equilíbrio. Equipamentos, papéis coloridos, cortados em várias formas, tamanhos, texturas, fitas adesivas, classifica os papéis com maior durabilidade de material e que ele possa ser usado diversas vezes. Preparação, como a fita colhe as figuras coloridas aleatoriamente, exemplos, em níveis altos, médio e baixo, ao longo de uma parede que tem aproximadamente 6 metros de largura, 2 metros de altura e no chão onde a parede encosta no piso, né? Como está aqui, né? Colhe as figuras na parede. Procedimento. Instrua os alunos a começar o movimento com a ponta da parede. Dedica esse movimento a escalar a parede. Por exemplo, com o pé esquerdo, pise no coração vermelho. Com a mão esquerda, encontre a estrela azul na parede. Continue fazendo essas pistas até que os alunos tenham chegado à outra ponta da parede. Se vários alunos tiverem participado de posições espalhando ao longo da parede, para que iniciem atividades com as pontas diferentes. Variação para tornar a atividade mais fácil. Usar figuras somente na parede ou no chão. Dê pistas apenas características, tipo assim, somente a cor ou somente a forma, dependendo da deficiência, das diversidades e tudo mais, né? Não designe mão esquerda e mão direita, fica uma atividade mais fácil. Elabore pistas mais complexas, como mão direita na estrela azul. Peça ao aluno para dar dicas. Coloque a figura de maneira que seja mais difícil de encontrá-las. Questões para avaliação, que você pode estar avaliando depois. O aluno é capaz de identificar forma, cores, texturas. O aluno é capaz de se movimentar de uma figura para outra corretamente, sem, né, errar nas figuras. Eu acho bem legal. Aqui esse livro não tá coloridinho, né, gente? O ideal seria que fosse colorido pra gente estar vendo melhor. Mas dá pra gente entender aqui, né, as posições e como a gente pode estar fazendo e adaptando, né?
Então, nas práticas de atividades físicas, na melhor aptidão física relacionada à saúde, redução da pressão arterial, reduz a gordura corporal, ganho de massa óssea. Então, as atividades físicas são muito relevantes nesses aspectos. Melhora a aptidão cardíaca e pulmonar também, né? Melhora a força muscular e a flexibilidade. Então, esse movimento corporal ajuda as crianças que têm alguma deficiência também a melhorar todos esses aspectos, né? Ensinar e educar por meio de jogos e brincadeiras, os esportes podem conduzir os jovens a buscar melhor qualidade de vida, enriquecendo seu acervo cultural, aumentando sua longevidade, ou seja, melhor condições da saúde, e ao mesmo tempo mostra que ele é capaz de fazer, né, e deixar sua vida mais longa em relação com os outros. Essa árdua tarefa que propõe aos professores da disciplina constitui uma batalha diária e traz alegria e satisfação. Quanto maiores e melhores forem o estímulo na fase de desenvolvimento da criança, maior será a rede de conexões, sinapses, entre os neurônios, conferindo uma enorme capacidade de aprendizagem. E são os estímulos sensoriais que promovem essa conexão. Jogar, brincar, correr, pular, escalar, bem como construir relações, procedimentos, são fatores extremamente favoráveis para que todos cheguem, né, a esse alcance, Então, a educação física escolar pode com certeza oferecer uma larga escala de condições para o aprendiz vivenciar todos esses elementos, que são estímulo na fase de desenvolvimento, movimentos corporais, trabalho com materiais e brincadeiras na educação física, rede de sinapses ampliada e potencializadas, capacidade de aprendizagem motora pode ser explorada ao máximo. A infância é um aumento para a estimulação cerebral. Para que isso ocorra, a sua maior plasticidade neural, a estratégia didática tem um papel fundamental para o desenvolvimento neurológico. A concentração e a atenção, bem como a memorização de regras, fazem parte das brincadeiras que são usadas nas escolas, levando a propósito um descrito no desenvolvimento neural da criança. Além do mais, é uma forma empolgante e alegre para trabalhar estruturas educativas aos alunos. Paralelamente, o uso de qualquer conteúdo nas aulas é importante impor limites, regras, normas, dar exemplos de comparações, incentivar os alunos, se não tendo desafios do dia a dia. O trabalho não é difícil, mas vale a pena no momento de superação de cada conquista. Quando efetivamente colocarmos em prática um determinado conteúdo com sucesso, como jogos, chegamos à situação pessoal, profissional, além de alcançar objetivos claros para os alunos, né? E ademais percebemos isso. Outra atividade que eu quero mostrar para vocês aqui, pular corda com vareta de barraca. Ó. Conceitos primários: equilíbrio e flexibilidade. Conceitos secundários: coordenação, força muscular. Objetivo da atividade: experimentar o ritmo, movimento associado, e com essas atividades pulando, pisando, rolando sobre uma vareta de barracas, usando uma corda de pular. Equipamento: varetas de barraca flexíveis, pode ser usada como corda de pular, pode ser usada aquelas cordas de pular que nem usam essas varetas. Una as varetas da barraca em forma que ele se torne uma linha sólida. Procedimento: peço que 2 alunos ou alunos aptos que segurem cada ponto da vareta de modo que ele curve levemente e que do centro da vareta toque no chão. Essa é uma corda de pular. Oriente o aluno e se posicione de pé em um centro, assim na brincadeira de pular corda tradicional. Peço aos estudantes que girarem a vareta com uma corda, enquanto o aluno pula, pisa ou rola sobre ela no tempo certo. A vareta é uma ferramenta ótima para servir como corda, pois se move muito lentamente como uma corda tradicional. Variação: para tornar a atividade mais fácil, diminua a velocidade
Instrua os ajudantes a fazer a pausa quando a vareta tocar no chão, para que o aluno possa reagir pulando, pisando ou rolando sobre ela. Dê uma dica aos alunos quando for o movimento de pular. Variações. Para tornar a atividade mais complexa, aumente a velocidade da vareta. Conte quantas vezes o aluno consegue pular a vareta consecutivamente. Cante uma música para pular a corda. Use uma corda pular tradicional. Questões informais para avaliação. O aluno é capaz de pular, pisar ou rolar sobre a vareta no movimento apropriado? O aluno é capaz de pular a vareta consecutivamente? Deva ser a forma de avaliação que vocês vão estar fazendo aqui. Aí, ó, a pessoa vai lá e o jovem fica pulando ali, né? Isso observando sempre as limitações das crianças com deficiência. Na prática, entendemos que é mais fácil e eficiente o aluno aprender por meio de jogos, fenômenos que é válido para todas as idades, porque o conteúdo possui componentes do cotidiano envolvendo o desperto interesse do aprendiz, o que passa a ser um sujeito ativo do processo escolar. Além disso, a possibilidade de confecção de novos jogos, citado como exemplo, jogos cooperativos, jogos de construção, para essa demanda de criação por parte de grupos de alunos, poderia ainda ser um fator muito emocionante do que simplesmente jogar. Como essa área do conhecimento possui uma citação satisfatória quanto à importância, assumindo com isso o papel pedagógico, os jogos são verdadeiramente uma alternativa viável para serem trabalhados na escola. Assim, a educação física escolar deve objetivar o desenvolvimento integral do aluno, fazendo com que ele seja mais independente, criativo, crítico, responsável e consciente. Para conseguir tal êxito e ao mesmo tempo tornar a aula mais agradável e produtiva, podemos usar essa ferramenta. Vamos ver a ferramenta aqui com o autor Goulart, que ele constituiu para nós. A compreensibilidade da vivência dos jogos na escola envolve o tipo de jogos, componentes a ser aperfeiçoados, os fatores educativos envolvidos no alcance da proposta objetivada pelo professor. Os jogos são elementos primordiais nos aspectos pedagógicos relacionados ao desenvolvimento dos alunos, gerando benefícios, por exemplo, desenvolvimento da capacidade física básica, aprimoramento da qualidade intelectual, da capacidade criativa, do imaginário, crescimento global do ser humano, o que solidifica o momento de interação social extremamente significativo, no qual haverá a motivação suficiente para que esse interesse para a atividade e para si poderá ser mantido em uma prática, né? Então, esse interesse solidifica o jogo, o aspecto lúdico intrinseca a relação do desenvolvimento da criança. Na verdade, o jogo e o ludismo andam sempre junto, né? Esse jogo e esse lúdico, eles estão sempre acompanhados em diferentes formas, né? E aqui ele cita que é a aprendizagem motora, que a gente vai ver agora aqui, e o aspecto fisiológicos. Vamos dar as capacidades físicas, fatores direcionados à saúde, prevenção de doenças, desenvolvimento neurológico, resgate de valores sociais, melhora da qualidade de vida. Daí, os jogos de educação física, esportivo, recreativo, cooperativo e pré-desportivo. Daí tem desenvolvimento pleno do aluno, atingindo objetivos propostos pela área do conhecimento, melhora da condição física, cognitivo social, gestão cultural e apegos aos valores, aprimoramento da habilidade motora e valências físicas. A atuação do professor nas escolas ao aplicar os jogos na quadra poliesportiva, mas que nunca temos oportunidade de agir como estudantes, né? Como educadores e estudantes também, proporcionando a alegria de jogar e brincar com os alunos. Também cabendo nossos professores a efetivação do ato de ensinar,
de demonstrar exemplos positivos, bem como corrigir, incentivar, valorizar a saúde, valorizar a prática de atividade física, contribuir à formação do público-alvo. A ação do professor é primordial, desafiadora e árdua, pois as questões pessoais estão envolvidas, já que o jogo engloba todo o aspecto emocional da criança e do adolescente com a disciplina do compromisso com as normas, certo? Aqui eu quero ver com vocês quero falar umas partes com vocês, uma jogo para vocês aqui. Ó, o nome desse jogo aqui é Aeróbica com Pratos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá focando bem. Nesse jogo, o conceito primário é equilíbrio e flexibilidade. Conceitos secundários, força muscular, resistência cardiorrespiratória. Exercício de motivação, usando pratos de papel enquanto mantém equilíbrio e controle. Equipamentos, prato de papel liso, 1 ou 2 por aluno. Preparação, posicione os alunos em círculo, use marcação no chão se desejar, sempre em uma superfície acarpetada. Procedimentos, instrua os alunos a iniciar em pé, com o pé direito em um prato de papel e as pernas levemente separadas. Peça para que eles coloquem o peso do corpo e as pernas esquerdas enquanto escorregam a perna direita para fora, para longe do corpo, e depois escorreguem de volta. Agora incentive os alunos a escorregarem de pé direito no prato de papel para frente e para trás. Oriente os alunos a trocarem de pé, o prato fica agora embaixo, no pé esquerdo, e repita os movimentos. Coloque uma música para tocar, incentive os alunos a dançarem e se movimentarem em cima do prato. Variação para tornar a atividade mais fácil. Instrua os alunos a usarem as mãos e os pés. Coloque sentados com as mãos numa mesa em frente deles. Eles poderão mover as mãos para fora e para dentro, para trás. Segura os alunos pela mão, proporciona equilíbrio e sustentação. Você pode dar a mão para esses alunos e eles vão se movimentando nos pés. Variação para tornar a atividade mais complexa. Incentiva os alunos a se mover pela sala do lado, levando o primeiro pé para fora, depois trazendo o pé para dentro, repetindo o procedimento até que ele chegue ao lado oposto da sala. Ajude os alunos a criarem uma dança, uma sequência de movimento, usando pratos de papel. Oriente os alunos a usarem pratos de papel tanto na mão como nos pés. O aluno é capaz de manter o equilíbrio usando pratos de papel? Desde você fazer essas questões informais para avaliação. O aluno é capaz de se mover por um período específico enquanto usa os pratos? Eu vou mostrar para vocês de novo aqui. Os movimentos, a professora pode estar ajudando eles ali. Então, a atuação do professor na escola é aplicar os jogos, né? Que eu falei para vocês. Que daí tem essa atuação do professor. E o professor ajuda nesse contexto, nesse equilíbrio, nessa formação, nessa flexibilidade. O professor tem que estar ali orientando, vendo se não tem nada que eles possam se machucar nesses jogos, nessas atividades, né? E adaptando conforme os seus alunos. O bom educador, administrador da aula de educação física, deve ter consciência de que realmente é importante e fundamental para atender as necessidades primordiais dos alunos em cada faixa etária. A experiência na sala de aula leva o profissional ao êxito dessa tarefa, mas é preciso não somente a vivência, o tempo de serviço, mas também o estudo e pesquisa, além da investigação e acompanhamento no processo de ensino. Então, essa presença do professor de educação física na escola tem que ter uma própria relevância, não por questões obrigatórias, né, no âmbito legal, mas sabendo que a disciplina não alcançou ainda o devido reconhecimento de seus valores,
mas de diversas manifestações, expressões de cultura corporal que atendem à demanda do seu contexto, que pode justificar a presença importante da formação de um aluno e, por consequência, do cidadão. Valendo, né, essa tese, o professor deve agir com firmeza, com pertença na escola, para que teremos que reverter esse quadro até o momento ainda que está dessa forma favorável para nós, né, que é de educação que ajuda nossas crianças.